Olá pessoal, eu sou o Cláudio Infante, estou aqui a convite do Vinícius Lima para passar algumas experiências que transcendem os exercícios, que transcendem a nossa experiência musical didática, né? São coisas que a gente capta e observa pela vida, pelas experiências da vida, né? Então a primeira que eu queria abordar é ter consciência que com a nossa rotatividade de palcos, estúdios e cidades e países, nem sempre você vai estar no seu kit ou num kit exatamente nas dimensões que você está acostumado, com as proporções que você está acostumado. Então tem que ter essa flexibilidade de se adaptar a um kit completamente diferente do que você se preparou para apresentar. Então a música nessa hora ela tem que ser maior, a sua criatividade tem que ser superior a essas possíveis dificuldades técnicas que você encontre na hora. Outra coisa que eu queria abordar: se você estiver numa situação, por exemplo, num ensaio ou até numa gravação que é uma coisa mais definitiva, e você estiver percebendo que em algum momento emperrou uma passagem, às vezes é uma coisa simples que você tem domínio sobre aquela passagem, seja tecnicamente, seja conscientemente, você tem aquele domínio, mas por algum motivo aquele momento emperrou. Eu vi uma pessoa colocar isso de uma forma muito inteligente, que a gente força um break. Força um break assim, e às vezes você não precisa assim, gente, só para um pouquinho para eu me reequilibrar, só para eu reorganizar as ideias, não é isso. Sempre tentar usar um recurso, né? Não é um escapismo, não. É realmente um recurso que tira a energia de cima de você, tira a energia de cima das pessoas. Fala assim, só um momentinho, gente, se vocês quiserem tomar um café, vamos tomar um café, porque a mola do meu pedal aqui deu um probleminha, precisa de uns minutinhos só para reajustar isso, ou um parafuso aqui da estante da caixa, alguma coisa, você fala, então tá legal, de dar um tempinho, só de que aí você tira a atenção, você fala, esse banco não tá ajustando direito, eu queria achar uma posição melhor, não tá legal, e você provoca um pequeno hiato naquele momento, é um refresco. E quando as coisas voltam, a tendência é sempre voltarem melhores, né? E essa é uma outra abordagem. E tem duas frases que ele ouviu eu colocando aqui, que ele achou importante eu relatar para vocês, né? São aquelas frases que você ouve de outros músicos, né? Que às vezes valem por meses de aula, né? Meses de faculdade, meses de curso. Vou ser breve assim agora nessa parte. Eu saindo na noite do Rio de Janeiro com outros dois grandes músicos, né? Esses dois grandes ícones da música brasileira e internacional. Um é o Ricardo Silveira, guitarrista, e o outro Nivaldo Ornelas, saxofonista. Né? Nós fomos assistir a um show internacional e inclusive aberto a canjas. As pessoas podiam até subir depois da canja e tal. Aí a gente estava vendo, aí o baterista mesmo da banda estava improvisando, era uma música em 7/4, e aí chegou a hora do improviso, todo mundo improvisou. Quando chegou na hora do baterista, o cara ficou improvisando, eu estou assistindo, vendo as frases dele, aí eu ouço a seguinte observação do Ricardo Silveira: olha, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Agora, precisa ficar mostrando onde está o toda hora? Precisa ficar mostrando onde está? Então isso me alertou para uma coisa que eu já vinha ouvindo, principalmente um baterista chamado Luiz Carlos, né? Que era da banda Black Rio. Ele ia fazendo a virada, você ia acompanhando a virada dele, quando você via ele não concluía no do outro compasso, ele deixava passar o terminava no 2, terminava no 3, quer dizer, isso é uma consciência espacial. Você sabe tanto onde você está, que você escolhe onde você vai concluir a virada, mas isso com consciência, né? Um acidente, a virada termina num lugar assim, que você não quer. Que você está querendo criar aquela sensação que a conclusão seja num lugar diferente. Então, isso me abriu, porque aquele baterista realmente não precisava ficar tão específico naquelas frases em 7. Toda hora acentuando realmente cria um dente na fluência desse ritmo, né? Então, é uma dica, né? Precisa mostrar o toda hora? Precisa estar mostrando onde está o Então, isso é uma pergunta boa. E a outra foi quando abriu-se para canjas, entrou um menino com muita técnica de saxofone para tocar com os americanos, e aí começou a tocar, os americanos até começaram a se olhar assim, mas o menino começou, era uma balada, eles começaram a puxar uma balada até muito bonita, chamada Naíma, do N Short, estavam tocando e tal. Quando foi o solo do saxofone, o garoto
mas começou, ele moeu o saxofone. Fazia... E o Nivaldo é muito atento, né? Ele é saxofonista, para quem ainda não ouviu o Nivaldo Ornelas, deve ouvir todo o trabalho do Clube da Esquina, todas as participações dele nos discos internacionais. Ele fecha o olho e fica ouvindo mesmo. Qualquer coisa, se for mostrar uma música sua, uma música minha, ele vai fechar o olho e vai ouvir profundamente. Ele estava de olho fechado ouvindo e falou assim, interessante esse rapaz, ele toca bem saxofone, né? Ele toca bem saxofone, só que ele está tocando outra música que os outros, né? Ele está tocando outra música. Aí eu ouvi aquilo e fez todo sentido, porque às vezes a pessoa fica tão numa viagem particular, né? Numa euforia de querer apresentar, de impressionar. Às vezes a pessoa quer impressionar mais do que se expressar. Então a arte é pra gente expressar, né? E muitas vezes a questão de impressionar tem ficado à frente. Então, pra gente refletir. Espero que tenha contribuído para o programa do Vinícius, que essas dicas tenham sido aproveitáveis, que ele consiga editar, não sei se ficou tudo muito longo, mas é isso aí, é o que eu pude passar para vocês. Cláudio Infante, qualquer coisa me procurem no Instagram, em qualquer lugar nas redes sociais, Cláudio Infante Music no Instagram. Valeu, um abraço para todo mundo, abraço Vinícius, boas viagens no navio.